Eu sou Thiago, neurocirurgião infantil. Hoje conversaremos sobre um tema que é dos mais comuns no consultório, que são as deformidades do crânio, da cabeça. Existe uma moda hoje, em muitos lugares, da criança pôr um capacete, né? O capacete, ele tem seu espaço, ele tem uma função, mas a função acontece em 1% dos casos. Porque se o problema foi que no início da vida ela deitou demais, por exemplo, do lado direito, e se eu levo em consideração que o cérebro ele se expande para todos os lados, basta que eu crie uma estratégia de tratamento que seja suficiente para que, ao mudar de lado a criança, essa cabeça também vá mudando de posição. Nós utilizamos várias classificações e essas classificações são classificações simples. Tem uma classificação que a gente chama de Argenta. Ela é legal de saber porque ela é muito simples de aplicar e é uma classificação que eu uso e que ela é fácil de aplicar. Ela pode ser aplicada pelo fisioterapeuta, pelo terapeuta ocupacional, pela própria família. Ela consegue graduar o tanto é que a cabeça está deformada pela posição que a criança dormiu ou ficou muito tempo deitada e a partir daí decidir qual é o melhor tratamento. Quanto maior o número, mais grave é essa cabeça torta. 5%, o grau 5 a gente está falando de 1 a 2% dos casos. Talvez aí o capacete tenha um valor. Nos outros, nós temos as medidas de educação. A criança, se ela deita para um lado, o que nós fazemos é criar estratégias para deitar para o outro lado. Desde mudar a posição do berço, colocar a gente tem uma touca que a gente usa que parece um elefante. A gente põe essa touca e a criança ela não consegue virar para esse lado. Também há os osteopatas, que são fisioterapeutas especialistas na manipulação da criança para fazer com que ela ganhe cada vez mais autonomia para os dois lados. O que acontece é que ela fica tão viciada em virar para um lado só que fica depois difícil de virar. A criança não aceita. Então as medidas de educação, as medidas na hora do sono, tirar a criança do bebê conforto, então deixar ela o menos deitada possível e a fisioterapeuta. Isso, gente, resolve pelo menos 95% dos casos de deformidade posicional. E essa resolução, eu levo em consideração que ela é importante porque nós não estamos falando de um problema neurológico, é fato. Ou seja, deformidade posicional posterior ou plagiocefalia posterior é um problema estético, ele não é cirúrgico. Só que nós sabemos já de longa data que uma criança que tem uma cabeça torta, ela se expõe menos, ela sofre mais o bullying, ela é mais vista, ela é mais observada e, consequentemente, ela tem a autoestima mais baixa, ela se retrai mais. E é quando nós temos o pensamento do dá para fazer mais. O fato de vir para o neurocirurgião infantil, uma criança que vem, que acha que olha, veio porque pode ser uma cranioestenose, e eu digo, olha, isso não é uma cranioestenose, isso é uma deformidade. É uma deformidade porque ela ficou muito tempo deitada por um lado só. E o dá para fazer mais nesse caso, ok, não é cirúrgico, mas nós vamos trabalhar durante o primeiro ano de vida de forma muito constante e até mais ou menos um ano e meio, para que essa cabeça ela fique o mais simétrica possível. Quanto mais simétrica a cabeça possível, melhor para a própria autoestima da criança. Acontece que na natureza nada é simétrico. Eu tenho um lado meu que é parecido com o outro. Isso faz parte do meu próprio desenvolvimento. Mas um lado meu, ele tem diferenças anatômicas. Então, essa busca da perfeição a todo custo do bebê,
do adulto, do pai, da mãe, isso na natureza isso não funciona. E isso não é saudável. Mas nós temos estratégias, mesmo que não sejam cirúrgicas, mesmo que não seja o capacete, de garantir que essa cabeça fique a melhor possível. E nós temos tempo para isso. O importante é que isso seja observado desde cedo. Sim, dá para fazer mais com crianças que têm malformação craniana de cranioestenose. E quanto mais cedo for feito, melhor para o desenvolvimento intelectual dela. Capacete não cura cranioestenose. A cirurgia, ela cura cranioestenose. Então, se você é cuidador, profissional de saúde, se você tem alguma criança, mesmo bebezinho, de 3 a 6 meses, com aquelas características que a gente falou atrás, compartilha esse vídeo, divulga o vídeo, traz o caso, traz as dúvidas, vamos discutir, vamos conversar. Quanto mais pessoas souberem, mais crianças e famílias serão beneficiadas.